E Vossa Excelência sabia e nada fez, e a agência do INSS sequer foi orientada sobre o que fazer, senhor. Questão de ordem, presidente. Isso aqui Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Presidente. Artigo 95. Olá e seja bem-vindo. Veja isso. O ministro da Previdência, Carlos Lupi, não só atribuiu a culpa dos roubos de aposentados e pensionistas a Bolsonaro, mas também culpou a sociedade. No entanto, sua argumentação foi confrontada, desmentida e desmascarada pelo deputado Evair Vieira de Mello, com documentos que contradizem a narrativa do governo Lula. Além disso, o deputado Marcel Van Hatten expôs dados que igualmente contrariam as alegações do governo. Teve até alguns dos parlamentares que entraram em parafuso. Veja. Na verdade, nós temos uma sociedade que tem a vocação da esperteza. A lei de Gerson, grande meio de campo, todo mundo quer levar vantagem em tudo. Coibir isso, a gente tenta, a gente luta, mas é mentira dizer-se que isso resolve-se do estalar de dedos. Eu agi a tempo. Eu demiti um diretor que tinha inclusive sido superintendente no governo anterior, demiti-lo em maio de 2024, pela letargia, pela demora, como foi falado aqui, que ele teve em agir. Eu estarei e pedi para instalar, eu distribuir para os senhores todos aqui, uma apuração através, e bem, vocês vão ver detalhes aqui, que vai bater, inclusive, gente que a gente tem relação, não pessoal, mas relação de conhecimento. O presidente Lula fez um único ato, me avisou no dia para eu me reunir com as equipes que já estavam começando a ação, no dia da ação, para eu me reunir com o ministro ministro da Justiça, ministro Lewandowski, e a CGU, para eu tomar conhecimento das ações que estavam acontecendo nessa ação integrada do Brasil todo, para eu ter conhecimento já a ação iniciada. E determinou-me que demitisse a presidência do INSS por uma questão de defender a própria instituição e a liberdade de se defender, num momento propício. Então, essa é a verdade, e eu não tenho o que temer quando falo a verdade. Me estranha a forma serena com que o senhor trata da gravidade desse tema, tendo em vista a data que o senhor teve conhecimento desses descontos irregulares. Eu tive de minha ação, no dia 7 de março de 2023, eu notifiquei o gabinete de Vossa Excelência quanto a esses descontos irregulares. Vou repetir, requerimento 407/2023, datado de 7 de março de 2023, às 18 horas e 20 minutos. Eu tenho 28 notificações à Polícia Federal, à Controladoria Geral da União, à Advocacia Geral da União, ao Gabinete de Vossa Excelência, quantos a esses descontos desautorizados. Não tive, de Vossa Excelência e seu gabinete, nenhuma manifestação de resposta contra as provocações que foram feitas de formas oficiais. Isso de março de 23. Abril de 23, o senhor esteve na Comissão de Fiscalização e Controle, presidida pela colega parlamentar Bia Kicis. Eu era o autor da convocação de Vossa Excelência, que transformamos em convite de forma gentil, que se apresentou. E durante essa audiência, está registrado nessa casa, abril de 23, eu fiz de forma pública, por quase 3 minutos, as exposições de motivos sobre esse tema, colocando naquela época o conhecimento que nós já tínhamos desses descontos autorizados. E eu relatava ali que foi um agricultor do município de Santa Maria de Jetibá, que nas minhas andanças pelo estado me procurou, mostrou o seu extrato, daí a nossa indignação. E nessa audiência pública de abril de 2023, eu lhe fiz essa indagação. O senhor, infelizmente, na sua resposta, ignorou a minha pergunta, falou de diversos outros temas, mas não tratou daquilo que tinha lhe perguntado especificamente desse tema. Portanto, a imprensa que está presente, que tem tratado muito desse tema, eu tenho os requerimentos propostos. O ministro teve conhecimento de forma oficial, vou repetir, 7 de março de 2023. Portanto, essa história que o senhor ficou sabendo lá na reunião da diretora, lá no seu nome da pessoa, não procede. O senhor teve acesso à informação com antecedência, tanto aqui na Câmara, em audiência pública, quanto por documento. Essa informação que o senhor ficou sabendo há um ano atrás, também não procede. Portanto, eu quero propor a Vossa Excelência para revisitar esses documentos e ver que nós cumprimos o papel de ser oposição aqui nessa comissão. E aquela convocação, por elegância, aceitei convite. Mas, infelizmente, o senhor se omitiu a tratar desse tema. Portanto, algo aconteceu de estranho para o senhor tirar praticamente 12 meses
né, do seu histórico, que o senhor teve acesso a informações e vou retratar. E nós já tratávamos naquela época, está em todos os documentos, Eu a queria pedir necessidade... que Vossa Excelência encerrasse, porque... Eu quero agregar o meu tempo de líder, por favor. Tem tempo de líder? Ok. Quero extensionar ao senhor o seguinte, que desde aquela época nós já alertávamos que era necessário fazer a suspensão imediata desses descontos e que pudesse fazer essas verificações. E foi a nossa ação que não foi o governo. A provocação à Polícia Federal foi por ação do nosso mandato, pela coordenação da oposição que exerceu esse pleito. Quanto à medida provisória, que tirou a autorização para que não se fizesse mais a verificação, lembrando que nas manifestações que antecedeu essa votação, a oposição ao governo Lula se manifestou o tempo todo, e nós estivemos em plenário, contrário à tramitação daquela medida provisória. Nós já alertávamos para os jabutis que tinham infiltrado naquela medida provisória. Infelizmente, nós tivemos, aritmeticamente, nós éramos minoria, fomos derrotados nas votações anteriores pela pressão do governo, e a medida provisória foi votada, inclusive, de maneira simbólica. Isso, então, ou seja, tem conivência da base do governo que, tendo conhecimento do texto, porque é inadmissível votar algo que não se conhece, a oposição tinha conhecimento, orientou contra, não teve oportunidade do voto, mas registrou o voto, mas o texto, com conivência do governo, suspendeu, então, esse procedimento regimental aqui da Casa. Digo isso, senhor ministro, porque isso não é algo isolado. Isso não estou dizendo assim que o senhor recebeu dinheiro disso, que o senhor participou do roubo. De maneira alguma, eu não tenho nenhum elemento para caminhar nessa direção. Ao senhor, cabe explicar o crime de omissão, porque tinha informação. Ao senhor cabe explicar o crime de responsabilidade do cargo que o tem na condição de diretor-maior do Sistema Previdenciário Brasileiro, num cargo político indicado por seu presidente da República. Esse dinheiro, além de enriquecer pessoas inescrupulosas no país, sabe disso, mas quem conhece sabe que isso faz parte de uma pirâmide, de uma proteção política e ideológica desse país. É aquele vereador que foi eleito lá no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, no interior do Espírito Santo, que usou esses recursos, que usa o sindicato para manter essa base política, que ali vai para o seu estadual, vai para a sua militância política e, naturalmente, chega à presidência da República. Quem conhece minimamente Lenin e Stalin sabe como que eles trabalharam esses conceitos da organização social. O senhor, naturalmente, imagino que sabe quem que é Saul Alinsky, os Alinskyanos dos tempos modernos, que tem essa pirâmide de inteligência, de ocupação de espaço desses fóruns, para ali fazer uma militância política, que esse dinheiro, de forma criminosa, também foi um dinheiro importante para essas operações. Ao deputado Evair, rapidamente, as suas 28 notificações e a sua fala aqui na comissão é real, não estou dizendo que não é real, só que eu estou falando de 7 milhões de contribuições. Essas 28, vou até verificar se já não foram tomadas, porque normalmente o que acontece? A ação é imediata. Você recebe a denúncia, encaminha para o órgão competente, ouvidoria, ação da Polícia Federal, conforme for o caso, suspende se for um caso mais simples, quando é mais grave, vá para a Polícia Federal para ser investigado. Eu quero pedir a gentileza do senhor, que a falha nossa não lhe devolveram uma resposta, para o senhor me emitir de novo hoje aqui, a vivo e a cores, essas ações, essas 28 ações que o senhor falou, porque todo dia... O senhor há de convir que é o Brasil todo, são 1 milhão de pedidos todo mês, chega alguma denúncia. Eu tenho que verificar se a do senhor não já foi verificada, eu não posso afirmar isso aqui. Eu leio aqui matéria do Globo, entrevista sua. Eu sabia o que estava acontecendo, diz Carlos Lupe sobre fraude no INSS investigado pela Polícia Federal. Ministro da Previdência diz que várias pessoas falaram sobre suspeitas nos convênios que possibilitaram descontos de aposentados, mas que era preciso levantar documentos antes de agir. Caro ministro, eu confesso que estou surpreso com sua presença hoje aqui. Em outros tempos, ainda que discorde frontalmente de Lula, nada tem a ver com ele, eu sei que Lula já teria resolvido o problema e Vossa Excelência não seria mais ministro. Ou o ministro sentado na sua cadeira teria, para poupar Lula de ser acusado de permitir um roubo tão grande e grotesco dos aposentados, teria pedido demissão, mas Vossa Excelência está aqui. Eu li uma carta de Cacai, advogado de 4 costados dos petistas, falando sobre as condições de Lula e de que ele não tem feito política como fazia antigamente. Creio que essa seja uma grande revelação. Não apenas pelo fato de Lula deixar colar esse roubo dos aposentados em si, como do próprio ministro do seu governo está sentado aqui diante da Câmara dos Deputados, no plenário, com todas as revelações já feitas e o escândalo vindo à tona, demonstrando que não tem nada a ver com o que aconteceu no passado. A narrativa que se está se fazendo aqui é de que sempre se roubou no INSS. Isso nós sabemos. Aliás,
Quando eu nasci, poucos anos depois, eu via no Jornal Nacional a Georgina e tantos outros escândalos ao longo do tempo. Agora, esse gráfico, como nós temos aqui, saltando de 2022, de 700 milhões para 1 bilhão e 300 milhões em 2023, para 2.600 de descontos não autorizados em grande parte, porque aqui certamente tem descontos também autorizados, isso não existiu nunca antes na história desse país. Essa roubalheira sob o governo do PT, na pasta que Vossa Excelência administra hoje, é inédita, desse tamanho, é absurda. Não que outras fraudes não fossem, todas são e todas devem ser fiscalizadas. Mas Vossa Excelência disse aqui, inclusive, que lá pelas tantas demitiu o diretor seu, que foi superintendente, no governo passado, mas não disse o nome do André Fidelis, diretor do Girbem, que depois, olha só, vem integrar uma diretoria de um sindicato que aproveitou justamente essa roubalheira. Eu quero reforçar as perguntas da deputada Adriana Ventura, porque ela pergunta aqui muito pertinentemente sobre as devoluções que o governo diz que vai fazer. Como fará, se vai fazer mesmo? Primeiro, quem tem que devolver é quem roubou. Não o povo pagar 2 vezes. Segundo, 6 bilhões eu quero saber de onde vai tirar. Terceiro, isso é só do mês passado, pelo que eu estou sabendo. Eu quero saber de todos os meses. A fila do INSS, que hoje de 2 milhões, de novo, nunca antes na história do país tão grande, vai aumentar ainda mais, porque vão ter que lidar com os efeitos da roubalheira na burocracia do INSS. Vai aumentar a fila ainda mais, ministro. Ministro, é tanto descalabro, é tanto problema, a gente vê que aumentou também o valor do desconto médio, desde que o senhor assumiu, de R$ 79,00, desde que Lula é presidente, os aposentados têm um desconto médio de R$ 79,00 para mais de R$ 200,00 por mês. Isso estava debaixo do seu nariz e o senhor sabia. E o senhor segue sentado nessa cadeira. Eu, sinceramente, repito que confesso não ter imaginado que Vossa Excelência estaria aqui sentado, nem que Lula deixaria colar o roubo dos aposentados em si. Caros colegas parlamentares, está aqui ao meu lado a dona Eximar. Dona Eximar, ela sofre de câncer da tireoide, foi submetida a uma cirurgia no intestino. Ela, senhor ministro Carlos Lupe, foi à agência do INSS quando soube que estava sendo roubada para informar, se o senhor me permite, que R$ 77,86 estavam sendo tirados do seu benefício. E lhe disseram simplesmente que essa era uma entidade de São Paulo, ou seja, nenhum serviço prestado para ela aqui, e que não haveria o que fazer. Dona Eximar, ela é uma de, estima-se o Ministério, 6 milhões de vítimas. Dona Eximar, agora cometi até, eu peço desculpa, até para fechar aqui os dados dela, o valor que ela recebe, em torno de R$ 3.000, mais de 70, quase 80 por mês, faz falta ou não faz, dona Eximar? Não consegue pagar os remédios, senhor presidente. Estava dizendo que tem dificuldade para comer. E o ministro Carlos Lupe vem aqui dizer que essa roubalheira sempre existiu, que é culpa do governo passado. Não. Dessa monta, dessa forma e sem a supervisão, sabendo que tinha problema, nunca aconteceu, ministro Carlos Lupe, na história desse país. E tá aqui a dona Eximar, que foi reclamar já há quase 2 anos. E Vossa Excelência sabia e nada fez. E a agência do INSS sequer foi orientada sobre o que fazer, senhor. Questão de ordem, presidente. Isso aqui Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Presidente. Artigo 95. Artigo 95, porque o deputado tem dito que o ministro sabia e nada fez. O ministro já mostrou o oposto, que estava investigando a situação, pediu para que investigasse. E, além disso, quebra o decoro parlamentar, porque o artigo prevê respeito às autoridades que aqui estão. Então, peço, por favor, que leve em consideração o artigo 95. Eu peço esclarecimento sobre qual foi o meu desrespeito, senhor presidente. O desrespeito quando o senhor... Vamos evitar. Vossa Excelência, em breve. Eu quero saber ter o tempo. Fazendo um vídeo pra internet. Quem aqui desrespeitou se não foi aquele que me interrompeu?
Eu estava concluindo um raciocínio. Aquele não, aquela, ter interrupção, presidente. Que é isso? O senhor me respeite, Não pode é ter aquela. O interrupção. senhor me respeite. Não Deputada pode. Foi Vossa Duda. Excelência a O senhor me primeira respeite, é a me aquela. interromper aqui, a Deputada primeira Duda. pessoa, o primeiro deputado, não foi? Deputada Duda, presidente. Vossa Excelência Não vai foi. ter oportunidade. Pediria que o deputado Marcel conclua e aí depois o ministro... Eu peço que reponha o tempo, presidente, porque aqui eu fui interrompido Tá parado. por diversos Não, mas parlamentares. antes, precisa voltar ao que foi interrompido. Por Precisa dar mais diversos 30 segundos. parlamentares. E eu estava apenas fazendo aqui Presidente, eu peço a pra minha retomar manifestação. O tempo, por favor, que está congelado, o tempo está congelado. Eu peço pra Eu, retomar. pode liberar o descongelar o tempo. Senhor presidente, como dói a realidade, né? Como dói ver aqui a dona Eximar ao meu lado. Agora dói muito mais para ela, presidente. R$80 fazem falta para ela. 6 milhões de pessoas. E nós estamos vendo aqui um ministro deixando colar, inclusive no Lula, essa roubalheira feita nos idosos, nos aposentados, nos deficientes físicos, em todos os beneficiários do INSS no Brasil. Nós tomamos providência, o Novo, inclusive, fez um projeto de lei e pedimos apoio de todos, inclusive do governo, para que seja pautada a urgência e aprovemos novamente de 1 em 1 ano a revisão. A biometria, que o sindicato do irmão do Lula não precisou cumprir, queria saber por quê? Por que o sindicato do irmão do Lula não precisou cumprir a biometria? Aliás, porque o chefe da Polícia Federal, já cobrei o ministro Lewandowski, foi, enquanto em sigilo estava a investigação, para a imprensa ligeiro dizer que o sindicato do irmão do Lula não estava sob investigação. Pois bem, entramos hoje também no TCU pedindo auditoria, porque o sindicato do irmão do Lula também está envolvido. Então, senhor presidente, aqui não tem mais nada a pedir nem a perguntar. A única coisa que poderia acontecer se esse país fosse sério é a demissão ou o pedido de demissão do ministro Carlos Lupe, do governo Lula. A esquerda, como de costume, parece ser especialista em atribuir a culpa a terceiros quando um escândalo em seu governo vem à tona.